Neste vídeo contaremos a comovente história de Kiara, uma leoa com mais de 150 quilos que foi resgatada no México, quando ela era apenas um pequeno filhote, por um morador da região chamado Adolfo. Nossa história se remonta a 5 anos atrás, no estado de Tijuana, México. Sendo uma segunda-feira pela manhã, Adolfo estava pronto para pescar, como usualmente começava sua semana. Não demorou muito para reunir seus materiais e adentrar-se numa floresta a uns 20 quilômetros da sua casa. Uma vez no local, não demorou muito em achar uma margem onde poderia praticar efetivamente sua atividade. Na medida em que ia somando cada vez mais peixes no seu cesto, pôde escutar como algo se aproximando lentamente à sua posição. Pegou sua arma, preparando-se para afastar qualquer animal hostil da região que pudesse aparecer de um momento a outro. Quando viu que saiu do mato, o mexicano ficou com a boca aberta. Não era mais que uma pequena leoa, com aparência suja e com o que parecia ser uma ferida na sua pata direita. Porém, não mostrava sinais de hostilidade, mas sim de estar muito faminta. Ao ver isso, Adolfo baixou a guarda e teve a ideia de pegar um dos seus peixes e oferecê-lo à pequena leoazinha, que não duvidou nenhum segundo em pegá-lo entre seus dentes e começar a comê-lo. A pequena estava provavelmente 2 dias sem comer. Adolfo sabia que os leões são os únicos felinos que vivem em manadas, e achar uma leoa sem a sua manada poderia ser sinal de que algo havia acontecido. Ele sabia que se a deixasse abandonada e ferida nessa floresta, a pequena não poderia sobreviver sozinha, então decidiu levá-la de volta com ele ao seu lar, para ao menos curá-la e alimentá-la o tempo suficiente, até que a pequena fosse capaz de sobreviver sozinha. E foi assim que Adolfo pôde pegá-la gentilmente em seus braços. A pequena leoa estava tão cansada que não resistiu, e ambos retornaram à casa. Uma vez ali, o jovem tijuanense se encarregou de curá-la, alimentá-la e, com o passar do tempo, treiná-la. Apesar dos avisos de familiares e amigos sobre o perigo que poderia ter um leão de mascote, Adolfo os ignorou e decidiu ficar com ela. Ele a nomeou Kiara, nome que levava a leoa do Rei Leão, um de seus filmes preferidos. Os dias passaram e esses dois estavam se apegando cada vez mais um com o outro, na medida em que conviviam juntos. Tinham criado entre eles uma forte ligação de dono e mascote. Muitas vezes se entendiam só trocando olhares. Tornou-se até costume para o tijuanense levá-la com ele às suas viagens de pesca nas segundas-feiras. Porém, a felicidade não duraria para sempre. Com o tempo, a leoa foi crescendo. A pequena, que algumas vezes pesou 10 quilos, agora alcançava os 60 quilos. O problema que até agora não queria ver, ou queria ignorar, se fez evidente. Kiara tinha crescido muito. Os lugares onde antes podia entrar com facilidade já eram impossíveis para ela. O que antes a alimentava por uma semana, agora apenas rendia para um dia. Os vizinhos do jovem mexicano, que num princípio sentiam ternura e apego com a leoa quando era filhote, agora sentiam medo e receio do que poderia chegar a acontecer se ela escapasse algum dia. Naturalmente afirmavam que, por ser um animal selvagem, poderia tornar-se muito imprevisível e temiam pela segurança das suas famílias. O amor que sentia Adolfo pela Kiara era muito grande, mas sabia que esse não era seu habitat, sabia que não poderia mantê-la com ele por muito mais tempo. Com toda a dor da sua alma, decidiu que devia levá-la ao santuário da fundação Black Jaguar White Tiger, lugar conhecido por abrigar tanto felinos grandes como caninos e outros animais. Lá ela poderia estar e viver com membros da sua espécie. Finalmente chegou o dia da despedida. Aquele dia foi muito difícil para ambos. Kiara, como se entendesse tudo o que estava acontecendo, não deixava de abraçar e lamber a pessoa que, mais do que seu dono, era seu pai adotivo. Lágrimas caíam dos olhos de Adolfo e sua esposa, que também estava ligada à felina. No meio da sua tristeza, o mexicano lhe prometeu que voltaria a visitá-la e que não se esqueceria dela nenhum dia que passasse. A felina não deixava de olhá-lo com seus olhos tristes, e ao lambê-lo, ela de algum jeito sabia que aquele seria seu último adeus,
ao menos de forma temporal, e queria demonstrar todo o seu amor e agradecimento por ter cuidado dela todo esse tempo. E foi assim como Adolfo a deixou em seu novo lar, não sem antes assegurar-se em dar todas as instruções necessárias sobre o cuidado da Chiara a seus novos cuidadores. Passados os meses, o tijuanense não poderia deixar de pensar no seu mascote. Embora ele queria visitá-la, sabia que isso só complicaria a adaptação da leoa a seu novo lar. Com muita força de vontade, aguentou o desejo de cada dia de sair correndo ao abrigo, ver o que ele considerava sua filhotinha. Mas, no entanto, estava seguro que voltaria a vê-la num futuro e só tinha de ser paciente. 365 dias se passaram, desde que a Chiara chegou ao seu novo lar. Agora era toda uma leoa adulta, de 1 metro de altura e pesando 150 quilos. Deixava seus cuidadores fortemente intrigados. Se perguntavam como era possível que ela, apesar de ter sido criada por um humano, mostrava um comportamento forte e feroz, digno de qualquer leão que tenha crescido na floresta. Não permitia que as pessoas ficassem próximas demais, demonstrando seu conforto com fortes rugidos. Já tendo passado 1 ano, Adolfo decidiu que já era o momento de reencontrar-se com sua amada mascote e preparou tudo para seu reencontro. Inclusive, fez um anúncio pelas redes sociais para que todos ficassem sabendo. Queria compartilhar aquele momento com todas as pessoas que fossem possíveis. Então ele partiu para retornar ao santuário da Fundação Black Jaguar White, localizada em Monte Rei. Uma viagem longa, mas que valeria a pena, porque depois de 1 ano poderia ver a sua filhote adotiva. Ele teve o detalhe de vestir-se com a mesma roupa que estava no dia que conheceram e guardou um peixe na sua mochila, a comida que ele sabia que era a favorita da Chiara. Tendo chegado ao local com a sua esposa, os cuidadores rapidamente o reconheceram. Não era fácil de esquecer uma pessoa que traz com ele uma leoa bastante grande. Lhe advertiram que tivesse muito cuidado ao momento de fazer contato com ela, porque a leoa tinha se tornado um pouco receosa com o tempo. Uma advertência que ele considerou totalmente desnecessária. Chiara nunca o machucaria de forma alguma. O pessoal do local o levou onde a leoa estava, e estando em pé atrás da grade, só bastou chamá-la fortemente por seu nome, para que ela aparecesse logo, como sempre fazia quando moravam juntos. A leoa parecia reconhecer a voz do seu pai adotivo. Não parava de fazer rugidos de emoção, de balançar-se à grade. Os cuidadores estavam preocupados, pois realmente não sabiam se aqueles rugidos eram de felicidade ou de advertência, e temiam pela integridade física do Adolfo. Adolfo, por um momento, também sucumbiu diante da dúvida. Não sabia se Chiara era a mesma que ele tinha deixado, se ainda era capaz de lembrar dele, ou como ela reagiria se ele ficasse mais próximo dela. Todos esses pensamentos passaram pela sua cabeça, mas, ao final, o amor que ele tinha à sua mascote era muito maior. Decidiu confiar no vínculo que tinha desenvolvido todo aquele tempo morando juntos. Então, ignorando as advertências do pessoal, pediu para abrir a porta para aproximar-se da felina. Sua reação deixaria ele e a todos os presentes sem palavras. Adolfo não se enganou. Imediatamente ele se aproximou a Chiara. Ela se balançou sobre ele e o cercou com suas enormes patas. Não parava de lambê-lo. Num momento, o mexicano não aguentou mais o peso da leoa e ambos caíram abraçados no chão. Uma imagem emotiva que encheu de lágrimas todos os presentes, que viam a cena totalmente impactados e rapidamente pegaram suas câmeras para gravar esse acontecimento tão especial. Parecia incrível para eles como um animal que eles consideravam selvagem poderia demonstrar tanto amor e carinho por um humano, cena que todos os presentes afirmam que permanecerá em suas cabeças para sempre. Por outro lado, Chiara e Adolfo permaneceram no chão brincando. A leoa, que até alguns momentos atrás parecia tão imponente, agora parecia não mais que um filhote brincalhão ao lado do seu dono, e assim passaram a tarde inteira brincando, como sempre faziam. Até hoje, Adolfo continua visitando sua leoa sempre que pode. Uma história que ficará para a posteridade de como um animal considerado selvagem e um humano podem criar um vínculo tão forte.
Este foi o vídeo de hoje, e agora é a sua vez de comentar. Você acha que essa ligação pode se repetir entre outra espécie animal e um humano? O que você acha da reação da Kiara? Você teria a valentia do Adolfo para criar um leão? Deixe a sua opinião nos comentários. Também você pode aproveitar e deixar a sua curtida, para que a gente saiba que você está gostando do nosso conteúdo e que a gente continue fazendo mais vídeos desse tipo. Até a próxima! Tchau, tchau!